Olha, nós tivemos Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Calma, primeiro jogo, mas o golaço do Bruno Henrique... Eu vou te perguntar, Breiler, porque talvez é uma dúvida que eu tenho em relação a esse duelo. Havia um certo pessimismo, muita gente dizendo, olha, vai ser um amasso. Não foi, cara. Não teve jogo? O Vasco não jogou? Teve jogo, Edu, por 45 minutos. Primeiro tempo do Vasco foi ali competitivo, o time entrou com outra postura em relação ao jogo da fase de grupo ali, em que realmente o Vasco não jogou nada, o Vasco não competiu e aprendeu com isso. Então, no primeiro tempo, o Carille montou um time mais físico, principalmente explorando o Ryan pelo lado direito, e por ali o Vasco criou as melhores oportunidades, e o Ryan, até por ser um jogador mais jovem, com capacidade de correr, de finalizar, e criou essa oportunidade aí que foi a melhor, e o Léo Ortiz salvou ali o que seria o gol do Vasco, e até se sai à frente, a estratégia do Vasco poderia funcionar melhor, mas a gente já sabia que seria muito difícil para o Vasco. Mesmo sendo um problema desse time do Carille, competir apenas por alguns momentos dos jogos, e não em jogo inteiro, 90 minutos, em ter regularidade de desempenho, até na Copa do Brasil, quando classificou com 3-0, só foi jogar no segundo tempo, mas contra o Flamengo é complicado mesmo. Qualquer adversário tem dificuldade de sustentar ritmo e intensidade contra um time que tem muita qualidade. O Flamengo no primeiro tempo ficou ali até num jogo muito passivo, e quando se soltou um pouco no segundo tempo, colocou bola na trave, Luiz Araújo ali muito ativo, dando trabalho para a defesa do Vasco, e era questão de tempo para o Flamengo chegar ao gol. O Flamengo era superior no segundo tempo. Fica de consolo para o Vasco o fato de ter competido no primeiro tempo, mas é muito pouco para quem quer desbancar o Flamengo. Para desbancar o Flamengo tem que ser competitivo 90, 100, 120 minutos. E isso o Vasco não conseguiu, pagou caro. E o Bruno Henrique tem estrela em clássico, o 10º gol dele contra o Vasco em clássicos. Até não é uma bola em que ele pega em cheio, mas vai na gaveta, bola indefensável para o Léo Jardim. Então o Vasco tem muitos problemas ainda. Os pontas chegaram agora, e até o Carille foi questionado, né? Por que não usar os pontas como titulares, ou até mesmo mudar no time, mudar o time quando ele viu que no segundo tempo a coisa não estava funcionando? O Carille mandou a real. Os caras acabaram de chegar. E esse é um problema quando você reforça o time, quando a janela está fechando. Isso aí são 2 meses de temporada perdidos, que os caras agora precisam se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao calor. O Lloyd Augusto foi o mais utilizado ali, o Benjamin Garret também entrou, o Nuno Moreira acabou não sendo utilizado, mas são jogadores também que não vieram para mudar o patamar do Vasco, para colocar o Vasco num patamar competitivo parecido ao do Flamengo. Não, chegaram para composição de elenco, para dar opção ao técnico de jogadores de velocidade. Enquanto no Flamengo, Felipe Luiz tem um vasto leque de opções, com muita qualidade, e aí não é só Bruno Henrique, é Luiz Araújo, Plata, De La Cruz, ter o De La Cruz no banco de reservas. Olha o luxo que o Flamengo tem. Do lado do Vasco são muitos problemas. O técnico, em março, estreando jogadores. O Flamengo está estágios, anos-luz à frente do Vasco, em elenco e também em preparação. Felipe Luiz vem desde o ano passado com um bom trabalho, então fica muito difícil realmente para o Vasco ser competitivo com o Flamengo. Faltam muitos passos ainda para o Vasco conseguir. Nem mesmo o torcedor mais esperançoso do Vasco acredita que uma remontada, que uma virada é possível. Mas espera que pelo menos o comportamento do primeiro tempo se mantenha, e se mantenha por mais tempo, se o Vasco não quiser passar uma vergonha no Maracanã, tomar uma goleada. Fala, Zé. E esse Vasco é o Vasco, qual será o campeonato brasileiro desse Vasco? Porque esse ano aqui acho que nós teremos várias equipes com bom nível, né? Não, o que se espera do Vasco, Zé, é que faça um campeonato de meio de tabela. E hoje a expectativa possível para o Vasco é essa. Não é o ideal, não é o que o torcedor espera, mas pelo que vem se desenhando, com o elenco que o Vasco tem, não dá para sonhar com nada muito além disso. E tem outras competições, né, de mata-mata ainda. Tentar uma Sul-Americana, não passar susto no Brasileiro e tentar um título de Sul-Americana, isso é o possível para o Vasco, sendo otimista. Porque se a gente encarar a realidade com o elenco que o Vasco tem,
A tendência é que seja mais um ano complicado. Você sabe que hoje de manhã na nossa programação no 360 tinha uma comentarista, ela é gente boa, ela é muito competente. Parece comigo? Parece contigo. E ela falou sobre Tava a fantasiado? chave do sucesso do Flamengo. Eu vou perguntar pra você qual é a chave do sucesso. Pode Não. parecer... Posso- como é que era? Reprise? Déjà vu, como é déjà vu, né? Que parece que... Mas não é. Não. Agora espero que você não mude a opinião. Não. E qual é a chave do sucesso do Felipe Flamengo? Luiz. É? Pra mim, ele é o cara que conseguiu dar o norte de jogo coletivo e individual para esse Flamengo. Eu citava no 360 que outros treinadores passaram com um elenco muito semelhante a esse, né? Poucas peças ali que mudavam e não conseguia fazer esse time render. Ele entendendo a característica, sabendo onde colocar cada jogador e colocando a sua ideia, a sua filosofia, o Flamengo, desde o final da temporada passada, num espaço muito curto, vem entregando muito futebol. Talvez o futebol mais estável, se a gente for pensar do término da temporada passada e o início dessa temporada. O Flamengo pouco oscila, pouco demonstra que vai, ao longo dos 90 minutos, entregar um jogo ou perder a intensidade, a identidade. E eu acho que isso passa muito pelo Felipe Luiz. Óbvio que tem jogadores que individualmente jogam e estão jogando muito. O caso do Gerson é um, Bruno Henrique voltando a jogar da forma como se espera. Vale lembrar que ele não tem o Pedro, que é um jogador diferente também para esse ataque. Mesmo assim, ele encontrou alternativas, encontrou repertório. Quando precisa jogar com 3 zagueiros, ele joga. Quando precisa jogar com um posicionamento diferente no meio de campo, mais combativo, ele joga. E ele não perde a identidade dele, que é a intensidade, a entrega dos jogadores. Isso é mérito dele. O Zé ainda pode evoluir mais, né? A gente está falando agora de 3 meses ainda pro... Não, eu acho que vai ter uma evolução natural. Esse ano, né? Nessa Por temporada. exemplo, daqui a pouco temos a entrada o Flamengo tem a entrada do Pedro. Sim. Algumas coisas precisam ser ajustadas, porque o Pedro é um jogador diferente do Bruno. Né? Você tem aí... Mas acho que a base dele, ele já conseguiu fazer. O que me chama muita atenção desse Flamengo do Felipe é a competitividade. Ele sabe que ele é bom, tem uma boa equipe, ele sabe que tem bons jogadores, mas ele sabe que se ele não for competitivo, ele tem problemas. Né? Então você vê um time do primeiro ao último minuto competindo, o tempo todo, intensidade, pegando, E perde teve a bola. dificuldades, busca, né? Porque o Vasco começa muito bem o primeiro tempo. Sim. Hoje em dia não tem mais a famosa frase de Rafael Prats. E ele fala toda No hora. futebol não existe mais bobo. Não tem bobo. É a famosa frase de Rafael Prats. Fala todo dia isso. Se você... antigamente você tinha jogadores com maior técnica, vamos dizer assim. Né? Você tinha vários jogadores dentro de uma equipe com muita técnica. E isso daí os caras conseguiam... aquilo que você estava falando, de não vai de primeira, que senão o cara dribla e tal, era mais ou menos isso no passado. Hoje não, hoje você tem a evolução física, a evolução tática e os estudos, né, dos adversários. Então você consegue, de certa forma, mapear jogador, você consegue criar sistemas para fazer essa marcação e impedir o jogador de jogar. O Carille, eu acho que eu sempre falei, o Carille, na fase defensiva, acho que é um dos melhores treinadores que nós temos no Brasil em termos de posicionamento, de posicionar a sua equipe defensivamente. Né, e sair no contra-ataque. Um dos grandes problemas que ele tem era realmente criar uma equipe para poder jogar. Né, de peças para ele poder fazer com que isso mude um pouquinho a ideia que se tem dele. Mas eu acho que esse Vasco vai ser esse Vasco competitivo, vai ser um Vasco chato às vezes de jogar, mas que vai faltar um pouco de qualidade para subir de patamar. A realidade está muito complicada para do Vasco. É difícil. E hoje, eu lembro do Carille em 2017. Remata que eu vou falar do Flu contigo, vai. Então, mas até para falar do Flu, 2017, o Carille ficou bravo com a história da quarta força, utilizou aquilo para fazer do Corinthians campeão. Hoje, o Vasco é disparadamente a quarta força do Rio. Não tem contestação. O Botafogo, por mais que não tenha se classificado, o Botafogo tem um planejamento do Textor e ele realmente deu uma largada no Carioca nesse começo de temporada, mas a gente sabe da força do Botafogo. Foi o cuidado do Leão. E da capacidade de investimento que o Botafogo tem. Olha os jogadores que o Botafogo contratou, mesmo perdendo jogadores importantes no ano passado. O Flamengo nem se fale. O Fluminense, por mais que tenha perdido ali também jogadores, conseguiu contratar Canóbio, Hércules, tem o Arias em grande fase, o Cano voltando ao seu melhor. Então hoje, para mim, não tem discussão. O Vasco está no degrau mais baixo entre os grandes do Rio. E para chegar, para se equiparar a Fluminense e Botafogo, por exemplo,
tem uma distância grande, porque precisa de investimento. Eu sinto que você- Se não investir, Mas não adianta ficar culpando o Carille ou culpando o Payet. Agora o Payet virou culpado dos problemas do Vasco. Um jogador de 37 anos ser o culpado pelos problemas do Vasco e realmente não está jogando bem, não tem sido protagonista, mas é isso, é um jogador de 37 anos. Esse é o ponto do Vasco. O Vasco está perigosamente se resignando com esse papel de quarta Eu sinto força, de claramente ficar sendo um remoendo alguma O coadjuvante. senhor está Desabafa. desabando, Abre seu desabafando coração, abre seu também. coração. Eu tô indo de Nitidamente. carnaval, eu vim Eu acho de um pirata do desabafo, Carille. Manda abraço. Eu acho Abraço isso pro legal. Carille. Um abraço, Eita! um abraço pro Carille, um abraço também, ó. Minha mãe tá assistindo, tá todo mundo vendo hoje. Sua mãe tá assistindo? Dona Tereza, meu irmão Ei, Fabrício. Dona Tereza. Fala, Lilian, Juliana, Léo, todos os amigos lá estão preocupada. vendo, estão almoçando e vendo a gente. Tamo junto. Agora, nitidamente você está desabafando. Eu acho que isso é conteúdo de identificação, né, Zé? A Nath Historiadores. sabe como é que é? O cara em casa, ele fala, pô, tá vendo? Esse cara aí, ele tá... É isso, mas eu acho que... vai quando pro você coração. olha, Não, você fala Mas quarta força. vocês Você é gostam, verda- vocês você é gostam de ver o Vasco verdadeiro. assim? Não, o Vasco não diga isso. O Vasco Não quarta diga isso, força eu do não. Rio. Pra eu você não. isso é maravilhoso. Não sei se os dois são Verdadeiro. Vocês Olha lá adoram pra- esse papel do Não, Vasco. Olha ali não. pro O Vasco Dadinho, a nossa bonzinho, câmera ali, ó. nossa, Vai lá e maravilhoso. abre o seu Não, coração. mas, Eu não. mas Abre tem um seu ponto coração. positivo, mesmo com... Ponto positivo de ser quarta força não, do não, Rio? não, não, não. Eu tô falando do jogo de ontem. Mesmo com tanta dificuldade, falta de profundidade de elenco, o Carille fez algo que o próprio Felipe Luiz reconheceu. Tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo teve que jogar mais, teve que entregar mais para conseguir o resultado que conseguiu ontem, especialmente no primeiro tempo, né? Né? Principalmente. E aí, galera, vai ser difícil desse Flamengo perder, né, cara? Mais um jogo, mais uma vitória. E o Felipe Luiz tem um aproveitamento absurdo, né? E lembrando, hein? 3 títulos, contando com a Taça Guanabara e só uma derrota. Galera, e vamos em busca de mais um título. Será que o Felipe Luiz vai ganhar 4 títulos e vamos manter só aquela derrota? Uma coisa é certa. Na final do Campeonato Carioca, vamos pegar o Fluminense. Vamos pegar o Fluminense, porque o Fluminense goleou o Volta Redonda por 4-0. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Valeu, nação, ó! Travou aqui? Normal, travou. Valeu, nação, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Valeu? Saudações rubro-negras. Fui. É nóis.